E aí, meu torcedor brasileiro preferido, bem-vindos a mais um vídeo. Muito obrigado a todos que acompanham, né? Mais um bate-papo sobre futebol aí, sobre o que está acontecendo nesse futebol início de ano de 2025. Vamos lá, cara, falando aí de Copa do Brasil, né? Segundo informações aí na internet, vou pegar aqui do Terra, a Copa do Brasil acaba com a vantagem de empate na primeira fase da competição, lembra? O time ia lá para jogar, né? Um time grande ia jogar contra um time pequeno. Na primeira e segunda fase tinha isso, né? Ia jogar lá e só precisava empatar, não precisava nem ganhar o jogo. Se empatasse, já estava para a próxima fase. E o time da casa, se não conseguisse vencer o jogo, estava fora já, era eliminado. Agora mudou. Agora vai mudar um pouco, né? Eu achei melhor isso, né, cara? Ah, se empatar, velho, vai para pênalti. Avança quem ganhar. Acho que é melhor. Eu acho que não tem sentido fazer dois jogos, eu acho besteira mesmo, sabe? Tá? Mas eu acho que tem que ser aí essa do empate para os pênaltis, fica mais interessante, fica mais emocionante, né, cara? Vamos poder ter aí umas eliminações, mais eliminações ainda, surpresas, né? Mais surpresa nas eliminações, talvez nessa primeira fase da Copa do Brasil, na segunda fase também eu acho que vai ser assim, e vai ficar bem legal, né? Outra coisa que eu acho que vai ficar muito bom pro futebol brasileiro nessa Copa do Brasil é o seguinte: se o jogador jogar na primeira e na segunda fase no time A, e ele se transferir para o time B lá na terceira, quarta fase, beleza, ele pode jogar a Copa do Brasil pelo outro time. Antes não podia. Se ele jogasse qualquer jogo em qualquer time, se ele fosse vendido para um outro time, ele tendo jogado na Copa do Brasil, ele não poderia atuar para time nenhum mais. Agora, ele pode jogar até as duas primeiras fases, que ele pode ser reaproveitado algum time que tivesse lá na terceira, quarta fase da Copa do Brasil. Isso é bom para a movimentação de mercado, cara. Isso é bom para o futebol brasileiro, bom para os times pequenos até, né? Porque às vezes está com um jogador muito bom lá, e aí, cara, ele vai bem pra caramba ali, só que o time às vezes não se classifica, de repente não vai nos pênaltis na primeira fase ou na segunda fase, e aí ele pode fazer uma grana com esse jogador aí, cara, que dá uma ajudada aí nesses times menores, né? E pode, de repente, aparecer até mais jogador, né? Para nós aqui no Brasil, né? Então ficou bem interessante isso aí, né? Ficou mais difícil a missão dos times grandes e melhorou aí, né? Ficou mais justa para os times pequenos, na minha opinião, tá? Coloca a sua opinião no comentário. O Rony do Palmeiras, né, cara? A torcida do Palmeiras tá contando os dias para que o cara vá embora, né? Não é o meu caso, tá? Eu sou palmeirense, eu gosto do Rony. Eu acho que poderia dar mais uma chance para ele. Ele é novo ainda. Eu acho que deu muito pro Palmeiras, né? E não porque fez uma temporada ruim que já não presta mais, né? Ah, ele é ruim tecnicamente, eu não sei o quê. É um cara esforçado pra caramba. Ele ajudou demais o time do Palmeiras já. É óbvio que em 2024 não foi bem, mas isso não quer dizer que em 2025 ele recupera o futebol dele, né? Na minha opinião, eu acho que é bem possível isso, desde que seja dado chances a ele. Mas daí o Palmeiras contratou o Paulinho e tal, ele vai ficar mais sem espaço ainda, tá? E aí, né, ironicamente, o Atlético Mineiro, né, o time que recentemente contratou aí o Gabriel Menino e vendeu o Paulinho pro Palmeiras, tá de olho, atento aí à situação do Rony, cara. Eu vi um youtuber atleticano aí do Galo falando sobre isso, e ele tava feliz, né? Pra ele enxergava bem o Rony no Atlético Mineiro. Então, vamos aguardar aí a expectativa aí de uma proposta formal nos próximos dias, né? O Galo mantém aí, segundo informações do SomosFanáticos.fan, conversa, né, com o representante do Rony, né? E o Rony estaria aí realmente esperando uma proposta, né? Hoje ele é avaliado em 7 milhões de euros, né? É o valor que reflete a importância dele no mercado. E tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 26, né? E vamos aguardar, né? Vamos ver quanto que ele vem. No Palmeiras, na minha opinião, ele foi muito bem, cara. Vou falar a verdade. Ele teve um começo horrível no Palmeiras. Ele demorou 30 partidas para engatar. Lembra disso? 29 ou 30 partidas. Eu mesmo já não me conformava mais com essa porra de jogador. Eu não que o Palmeiras pagou tão caro para o Atlético Paranaense nesse cara aí. No fim, mano, olha, a hora que ele veio o Abel Ferreira, ele desandou. Aí ele foi pra frente, aí ele jogou, fez gol pra caramba. Errou bastante, mas também fez muito gols, né, cara? Já balançou a rede mais de 100 vezes aí, mais de 100 gols pelo Palmeiras. Tem 431 partidas, né?
e agora a torcida quer ver ele fora, né? Acho que o Palmeiras, a torcida entende que o Palmeiras subiu a régua ali e tá meio soberba, na minha opinião, né? Ah, esse cara não presta, esse não pode jogar no Palmeiras, que nem o Davidson, né? Xingaram o Davidson pra caramba, aí deram, graças a Deus, o Davidson saiu do Palmeiras, mesmo ele tendo feito aquele gol lá da Libertadores, e aí esses dias atrás tava tudo aí se lamentando aí, porque ele tava aí ajudando o Atlético Mineiro, né? Foi o melhor jogador do Atlético Mineiro praticamente o ano passado, né? Vai entender, né? E o Rony pode acontecer a mesma coisa. E de Rony pra Tite, Tite, né? Ex-Flamengo, segundo informações do fla.mundobola.com, que ele pode ser dirigente não, técnico do Botafogo, né? Segundo informações aqui, o André Jardine, que o Botafogo estava de olho e queria trazer para comandar o seu elenco, André Jardine, que está lá no México, foi campeão no México e tal, tá em evidência lá. Aí tem gente falando que é o melhor técnico do Brasil, tal, do André Jardine, né? No Brasil, que não foi bem, foi pro México, tá, foi campeão lá. E aí o André Jardine recusou a proposta do Botafogo. E aí, de acordo com o narrador aí, o João Guilherme, né? Aquele do Paramount, o acordo entre Tite e Botafogo pode acontecer, né? O John Textor, que é o dono do Botafogo, aprova a chegada do Tite, né? Do Adenor. Entretanto, um trabalho de convencimento vai ter que ser feito pro Tite. Nossa, uma mala, Tite, né? Com o Flamengo foi a mesma coisa, né? Porque hoje ele prioriza um projeto no futebol internacional. Mas quem quer lá fora contratar o Tite? Ele não, desculpa, ele não tem moral nenhuma, cara, na minha opinião, pelo que eu vejo aqui, ele não tem moral nenhuma lá fora, nada. Tanto é que ele ficou aqui no Brasil um tempão depois que ele saiu da seleção, e quem foi contratar ele foi o Flamengo, porque ninguém queria contratar ele fora. Ele ficou esperando, aí tinha que esperar pro ano que vem, sabe? Toda negociação difícil, né? Uma mala esse Tite também, hein? E eu vou falar uma coisa pra você, né? Não vai dar certo o Botafogo não, velho. Desculpa. Pelo perfil que tem o Botafogo, né? Vamos falar a verdade, né? Pelo perfil que tem o time do Botafogo hoje, com o que ele tem sido desde a época do Luiz Castro lá, o Tite não se encaixa nesse perfil do Botafogo, né? Se é isso que agora os caras estão fazendo. Tem scouting e tal, pra definir um perfil do clube, o perfil dos jogadores, né? E aí vai pegar o Tite. Nada a ver, cara. Nada a ver o Tite com esses técnicos que passaram pelo Botafogo lá, hein? Sei lá, né? É um tiro no pé, né? Mas deixa o Botafogo fazer o quê, né? Os caras estão em desmanche, né? Essa proposta aí de faz um time num ano e outro ano faz outro time, parece aquele time pequeno, na boca, time pequeno que faz isso, né? O cara contrata uma turma ali pro campeonato estadual ali, aí acaba o estadual, manda todo mundo embora. Porque não pode ficar com o jogador, não tem estrutura, grana pra pagar. E o Botafogo tá nessa, né? Faz contrato de um ano, acaba, aí no outro ano contrato tudo de novo, um monte de jogador. Sei lá, cara, estranho isso aí, né? Pode dar certo, né? Deu certo este ano, mas o ano passado não deu certo, ano retrasado não deu certo. E aí, como é que faz? Bom, mudando aqui, cara, um tema que tá aí forte, né? Entre os analistas de futebol, né? É um tempo, na verdade, cara, é uma coisa que eu já falava muito isso, sempre falei, né? E agora veio o José Boto pro Flamengo, né? Falar a verdade, aí todo mundo agora escutou, né? Todo mundo, mas é mesmo? Será? Né? Embora isso estivesse na cara de todo mundo, né? Eu sempre falei isso, já faz tempo que eu falo esse tipo de coisa. Teve que vir aqui um português, né? Contratado pelo Flamengo, um especialista em scouting, em pensar talento, veio aqui falar pra nós o que, cara, tava na nossa cara, né? O José Boto disse que o Brasil hoje quer fazer jogador que nem na Europa. Isso é um erro, cara. É claro que é um erro, meu. É óbvio. Tem nada a ver, cara. O futebol europeu hoje, aquela questão tática toda, foi projetada aquilo, eles inventaram aquilo pra parar nós, velho. Né? Pra parar nós, essa que é a verdade. Se não fosse o futebol brasileiro na Copa de 70, né? Principalmente na Copa de 70, e começou todo aquele, né? Essa estratégia que os caras falam, foi pra parar nós. E aí vem o José Boto e fala isso, né? Falando que ele veio aqui com a missão de resgatar o DNA do futebol brasileiro, cara. E quer transformar o Flamengo em uma fábrica de talentos, né, no Brasil aí, de jogadores, cara. Olha o que ele falou, ó. Base a minha área. É algo que vou me orgulhar.
temos que criar esse DNA, jogadores talentosos e ao mesmo tempo responsável. Conheço bem o Brasil, no Shakhtar tínhamos 14 brasileiros, buscamos jogadores que nem sequer tinham sonhado Série A aqui no Brasil, se foi buscar muita coisa ruim que se faz na Europa. Aliás, bom, pulei aqui. Buscamos jogadores que nem sequer tinham jogado a Série A, em alguns meses estavam jogando na Champions. Vídeo Kevin do Palmeiras, né? Kevin do Palmeiras aconteceu isso, né? Aqui no Brasil, se foi buscar muita coisa ruim que se faz na Europa. Na Europa viemos aqui para buscar coisas boas que vocês faziam na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros deu mais rigor tático ao jogo, mas replicar na base é um erro tremendo. Vocês são os maiores produtores de jogadores de todos os tempos. Romário, Ronaldinho, Zico, não parava aqui. Parece que querem fazer jogadores como na Europa. Isso é um erro. Há que voltar um pouco atrás ao que foram os reis e fundamentos do futebol brasileiro. Dar essa liberdade aos jovens ao errarem, né? De errar. Tem que dar liberdade para o cara errar. Experimentarem e de não estarem agarrados aos sistemas táticos. Depois vão ter tempo para isso. Isso muda a forma que se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e nesse momento estão mal. Não produzem tanto talento quanto há 10, 30 anos. Isso é algo que teremos que mudar aqui. Vamos continuar, né? Vamos ter que continuar como faziam antes. Puta, é tão óbvio, né, cara? É tão óbvio. E aí que eu sempre falei aqui, né? Cara, e agora fica querendo fazer jogador robotizado. Infelizmente hoje, nós erramos tanto que os jogadores bons, nós estamos robotizados, cara. Ele não tem mais criatividade, ele não tem coragem mais para arriscar. Por quê? Porque na base, né? Foram fazer, não, vamos formar jogador aqui na Europa. A Europa hoje é que está vencendo, né? Porque eles criaram um sistema tático para nos bloquear, conseguiram, mas a gente tem que desenvolver outras maneiras de superar isso. E a gente só vai superar isso com criatividade, com drible, né? Com alegria, com vontade de jogar, com vontade de ganhar também, né? Você vê a base do Palmeiras, eu tava vendo uma entrevista aí com o João Paulo Sampaio, rapaz, e ele fala umas coisas que, porra, é bem isso que o Boto falou. Ele, na base não tem que ter negócio de tática, que deixa o cara criar, o cara se aproveitar, o cara driblar. Aquele torneio que o Palmeiras foi na Alemanha, que todo mundo viu na internet aí, que os caras dando chapéu, driblando e fazendo festa lá, o João Paulo Sampaio dando risada, cara. Ele falou que pegou os melhores que tinha, mandou por esse torneio, que é um torneio muito famoso lá, e falou pra molecada, ó, não precisa ganhar. Eu não quero que vocês ganhem, eu quero que vocês joguem bola. Dribla, faz o que vocês quiserem, faz graça. E os caras ficaram loucos lá na Alemanha, cara. Isso aí correu no mundo inteiro, entendeu? E, cara, olha que coisa mais linda. E é claro que no futuro, né, essa molecada, né, depois que aprender a perder o medo de driblar, de fazer o que tem, de gostar de jogar de futebol, aí depois aprende a questão tática, né, no profissional, né, mas sem perder a criatividade, sem perder a vontade de jogar, sem perder a alegria, né, e aí assim nós vamos superar o futebol dos caras, né. É aquele negócio, a gente precisa, né, melhorar a nossa parte tática, mas a nossa criatividade, a nossa formação tem que manter a mesma. E aí depois nós vamos aprender a parte tática. Entendeu? É isso que os caras têm que ter na cabeça. Isso que o Boto falou aqui, cara. Entendeu? E eu sempre defendi isso, cara. O nosso futebol tá mal por causa justamente de querer copiar o futebol europeu, velho. Lá os caras ganham na força, né? Na grana, né? Monta o time, pega os melhores jogadores que tem lá, né? E joga todo mundo ali, tipo, na Premier League. Quantas seleções tem ali, velho? Quantas seleções tem na própria Espanha? Quantas seleções tem em times da Itália? Né? Tá cheio na França. E aí é fácil, né, meu? Você pega jogador do mundo inteiro e bota lá, dá um passaportezinho europeu pro cara, o cara pode jogar em qualquer país. Olha que maravilha. Entendeu? E como é que nós vamos combater isso? Com o nosso futebol, como sempre, nós somos penta. Eu sei que os caras tiram sarro, até trouxe um vídeo esses dias atrás aí, de um pessoal lá de Portugal, né? Tirando sarro porque nós falamos que nós temos 5 Copas. Temos 5 Copas com orgulho, entendeu? Todo mundo quer ganhar uma Copa, quem que não quer ganhar uma Copa? E o Brasil tem 5 e vai ganhar mais. Vai ganhar mais a partir do momento que a gente reassumir o nosso papel de futebol brasileiro, de alegria, de fazer gol. Tem que ter a tática, até porque hoje os caras estão combatendo a gente, mas nós não podemos, cara, perder nossa alegria.
Não podemos perder nosso jeito de jogar bola, a vontade de driblar, de quebrar linhas, né? A gente quer tanto isso, mas a gente tem que deixar o jogador se desenvolver, né? Você botar medo no moleque desde cedo, olha o que está acontecendo hoje com o nosso futebol. Às vezes você tem grandes jogadores lá na Europa, porque tem um técnico que comanda ele, né? Ó, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo. Ele vai bem, né? Mas só que não é suficiente para o nosso futebol, né? Nós precisamos superar isso, né? Precisamos desenvolver agora uma técnica para superar essa antitécnica dos europeus. Essa que é a verdade, né? Na minha opinião, né? Tá? Eu penso assim. Tem matéria aqui em vários sites aí falando sobre isso, né? Falando que, apesar dos resultados positivos, há uma idolatria excessiva em torno dos técnicos europeus que estão aqui no Brasil, né? A valorização desmedida e a expectativa de resultados constantes, independentemente das situações, desconsideram o verdadeiro valor agregado que eles trazem aos clubes. A imposição de uma máquina tática sem considerar a cultura e os focos do futebol brasileiro pode estar minando a identidade esportiva do país. É a grande verdade, né? Você vê hoje o Palmeiras, meu. O Palmeiras, ele não é um time que joga como um time brasileiro. Ah, é um time vencedor, né? Sim, vencedor. Este ano não venceu, 24, né? Mas precisa melhorar em 25. Como? Com jogadores com mais talento, com jogadores de mais alto nível. Por isso está indo no mercado fazer que nem na Europa, né? Jogador de alto nível ali, né? Jogador que joga o futebol moderno, né? Mas será que se a gente não desenvolver mais a nossa base, a gente vai fugir disso e vai ter um time mais competitivo e mais vencedor? Eu acho que é possível. O Palmeiras já está fazendo esse trabalho através do Sampaio lá, né, cara? Então, esse negócio hoje de ser só igual a Europa, nós estamos perdendo, velho. Nós estamos perdendo, porque nós não ganhamos 5 Copas do Mundo jogando futebol europeu. Não me desculpa. Nós ganhamos com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Gordo, ganhamos com o Rivaldo, Roberto Carlos, né? Entendeu? Talento, né? Talento. Essa que é a verdade, tá? Minha opinião, o que você acha, né? Eu acho que temos que voltar a produzir jogador como a gente produzia antes, né? E isso é lá na base. Lá na base, deixando os caras jogar, fazendo que nem o Palmeiras lá, um campo de terra com pedra, com tudo, né? Campo de terra mesmo, e o cara tem que jogar descalço lá. E é pra jogar do jeito que eles quiserem lá, na minha opinião, tá? Vamos lá. E o Flamengo agora em 2025, né? Tá meio diferente. O Flamengo tá fazendo uma reforma íntima, né, cara? No clube, né? É complicado, né? Mudou a diretoria e agora o Flamengo, né, mudando o perfil todo de contratações, tudo, contratou um psicólogo, né, que vai ter um departamento de psicologia lá, desde a base até no profissional, coisa que no profissional não tinha desde 2019, porque o Landim e o Marcos Braz consideravam que não precisava de psicólogo para o time profissional, que eu sempre discordei aqui, e até lembro que vários vídeos que eu fiz, mas, pô, mas o Flamengo não tem psicólogo? Não tinha, né? É coisa maluca isso, né? E agora o BAP contratou um psicólogo que estava lá no Botafogo, mas que já tinha trabalhado acho que mais de 21 anos no Flamengo, já vários anos no Flamengo, foi pro Botafogo e agora está de volta ao Flamengo aí e vai reformular todo o departamento de psicologia lá. E eu acho que melhora muito, né? E tem que ter psicólogo sim, cara. Imagina, vamos lá, por exemplo, agora lá no Corinthians, né? O Rodrigo Garro, que atropelou o cara lá, deu problema lá, vai ter que ter um acompanhamento psicológico, velho. E porque o clube não pode oferecer isso? Então acho que deve oferecer, né? E o Flamengo agora fazendo uma reforma íntima, a gente não vê mais contratações midiáticas, né? Os nomes que aparecem são nomes que nunca ninguém viu na vida. Lacina Traoré, Juninho, né? Cara, vários jogadores aí que estão sendo especulados aí na imprensa, muita mentira também, muita especulação, né? Mas aí que tá tendo uma reforma íntima no Flamengo, tá, cara. Uma reestruturação muito forte em todo o clube. E o que eu nada mais vejo, cara, que assim, o clube tá se profissionalizando, né? E para não virar SAF, né? É um clube que precisa se profissionalizar como uma SAF sem virar a SAF. Esse é o ponto do Flamengo. E ele pode fazer isso porque é o Flamengo, né? Tá aí, já é um clube estruturado, já tem um clube, né, muito sólido. Não precisa virar SAF, mas ele precisa, né, para evitar de no futuro virar uma SAF, né, ainda mais com a construção do estádio tudo, ele precisa dessa reforma íntima. Ele precisa ter uma estrutura, né, profissional, gerido como se fosse uma empresa, né, como se fosse uma SAF. Essa que é a verdade. Senão, no futuro aí, mano, se perde a rédea, já era, né, cara?
Então, uma estruturação muito forte. A gente vê saída de Gabigol, saída de Davi Luiz, né? Agora estão pensando aí, quase certa a venda do Fabrício Bruno. E quem que vai, né, repor essas perdas aí? O Flamengo está no mercado atrás de um centroavante, mas não sabe se quem que pode vir, né? E não vai ser midiático. Ah, falou em Firmino, mas já morreu o Firmino. Já morreu não, já deu uma acalmada, né? Falou assim, né? Então, aí depois veio esse tal de Juninho, Lacina Traoré, tipo assim, é um outro perfil. Realmente é uma reforma íntima que o Flamengo está fazendo e não vai perder competitividade, porque o Flamengo já tem um elenco muito forte, né? E aí com esse trabalho de base que estão querendo fazer lá, rapaz, vai ser muito forte o Flamengo. Com essa reforma íntima, um novo Flamengo pode surgir pra frente aí. E aí, cara, não tem nome midiático, mas o próprio clube pode produzir nomes midiáticos, né, na sua base. Não produziu o Zico já? Não produziu vários jogadores aí? Vamos lá, Marcelinho Carioca. Quantos jogadores do Flamengo não produziu? Zinho, né, na base. Leandro, acho que não sei se o Adílio é da base do Flamengo. Tem vários jogadores que vieram ali da base do Flamengo e precisa retomar isso, né, cara? Retomar e no fim, cara, que o cara joga no Flamengo, jogar bem, jogar bola, vai virar midiático, né? Sem precisar recorrer lá fora, gastar milhões, né? Que é o que o Flamengo tá querendo fazer agora, pelo menos até tá se estruturando aí para construir esse estádio, né? Então vamos aguardar. O que você acha? Coloca no comentário a sua opinião. Até o próximo vídeo. Toda a cidade